E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um tutorial aqui. E esse tutorial eu decidi gravar pra vocês terem um gostinho, né, do que eu passo no meu treinamento pros alunos que assim, eu abraço como se fossem família mesmo. E, bom, nessa aula vai ser um pouquinho diferente do que eu faço no meu treinamento, para vocês terem mesmo uma noção de como é o ensinamento. Claro, lá a gente refaz a arte do zero, tudo certinho. Aqui, o meu intuito é passar para vocês um pouco do conceito, né, de tudo que eu fiz, da linha de pensamento para chegar nesse resultado aqui, tá? E essa aula só vai estar disponível até o dia 14 de janeiro, tá? E se vocês quiserem que eu libere os assets que eu usei aqui nessa aula, entrem nessa publicação no meu Instagram e comenta lá alguma coisa do tipo, vim pelo tutorial, quero os assets, alguma coisa do tipo assim, que se a gente tiver uma quantidade razoável de comentários, eu libero para vocês no Drive todos os assets das aulas, inclusive o PSD, eu libero para vocês. Aqui, eu vou passar para vocês basicamente tudinho que eu fiz, mostrando camada por camada, né, a minha linha de pensamento e de criação, para que vocês possam também repetir aí essa base quando vocês forem fazer esse tipo de arte, tá? E, bom, vamos lá. Primeiramente, né, eu subi a garrafa aqui na minha tela e eu criei um fundo buscando essa cor aqui, né, que eu achei essa cor em algum local aqui, eu fui clicando e eu achei essa cor bem legal, que é a 292658. E aí, depois disso, eu criei uma outra camada que é bem, não dá nem pra perceber quase. Ela é um pouquinho mais escura aqui nas laterais. Bom, feito isso, pessoal, eu criei o chão, né? Como que eu fiz isso? Eu vim aqui com Ctrl R, eu desci a minha régua onde eu queria que fosse a minha linha do horizonte, tá? Que no caso seria aqui. Eu criei uma seleção aqui, né? A gente cria essa seleção e aí eu vim pintando aqui atrás com o gradiente, com a cor que eu queria, né? Aqui é só um exemplo, para poder liberar aqui atrás, né, a luz. Então, quando eu cheguei nesse resultado aqui, eu achei que tava bom. E olha que bacana que dá já o efeito aqui de luz aqui atrás, né? Eu gosto bastante de usar esse efeito. Bom, feito isso, eu comecei a criar as camadas, né, de luzes aqui. Então, eu criei uma cor sólida aqui, uma solid color, né, com essas duas cores que peguei na garrafa. Então, eu fiz a criação das duas camadas, dei uma mexida aqui na máscara delas, dei uma escurecida onde eu não queria, lembrando que a luz está vindo aqui de trás, né? Feito isso, eu apliquei um efeito de curvas aqui, para poder diminuir um pouquinho a coloração aqui da frente, porque a luz como tá lá atrás, ela quando chega aqui na frente, ela já não tá tão forte, tá? Então foi isso que eu fiz. Eu criei aqui uma camada de curvas nessas duas outras camadas e só dei uma puxadinha, né, aqui para baixo, para poder estar recriando. Dei uma aplicada aqui na máscara, né, porque senão ela ia pegar em tudo e eu não queria, eu só queria que pegasse aqui. Então, eu fiz isso. Feito isso, eu criei mais uma camada de luz aqui atrás, tá? Dessa vez eu peguei uma cor aqui mais ou menos nessa região, aqui. Depois disso, eu criei uma coisa que eu gosto bastante de criar, que é o ruído, aqui na parte de trás da minha imagem, né? Que ele dá esse aspecto aqui bem interessante. Após criar o ruído, eu dei um efeito de desfoque gaussiano nele, mais ou menos de 2 ou de 1. 1 também fica legal, ó. Fica bem bacana aqui no fundo, dá uma textura legal. E o ruído eu adicionei nessas propriedades aqui, ó. Se vocês quiserem aprender como eu faço sempre assim, tá? Eu coloco o tamanho no 8%, deixo aqui em gaussiano e coloco monocromático. Aí vai de você, se você quer diminuir, se você não quer também. Bom, aí que foi bacana a minha ideia. Eu peguei essa imagem aqui, esse chão, e coloquei aqui no chão, porque é uma imagem bem legal de gelado, de efeito de gelo, né? E eu gosto bastante dela. Então eu posicionei ela é uma imagem reta, como vocês podem ver aqui, ó. Ela é uma imagem, né, normal, sólida, que é essa imagem aqui,
tá? Eu joguei ela aqui no Photoshop e eu vim redimensionando ela com o efeito de perspectiva ativado, ou também segurando a Alt, né? Então, por exemplo, eu joguei ela aqui, né? Ó, subi ela aqui, segura Alt, ó. Quando a gente segura a tecla Alt, a gente consegue colocar a imagem do jeito que a gente serve, né, para o nosso desenho. Aqui eu dei uma puxada, ó, um pouco para fora, para trazer esse aspecto ainda maior de chão, que fica bem legal, tá? Ó, vocês procurem deixar reto aqui, né? Ó. Bom, e foi isso aí que eu fiz, tá? Olha que bacana que fica. Então, quando a gente faz isso, a gente traz mais realismo para nossa arte, né? Aí eu criei aqui uma máscara, eu dei uma apagada um pouco aqui, eu diminui o flow do meu pincel, dei uma apagada aqui nas laterais, deixando realçado mais o central, que é onde tem mais luz e o gelo estaria refletindo na luz, né? Foi isso que eu pensei. Bom, feito isso, eu comecei a trabalhar na garrafa. Aqui. Primeiro eu dei um câmera raw nela, né? Ó a diferença já. Porque eu achei ela muito apagadinha, então eu dei um pouquinho uma mexida aqui no câmera raw. Vou abrir pra vocês dar uma olhadinha. Bom, aqui nada mais do que eu fiz foi aumentar um pouquinho a textura, aumentar um pouquinho a claridade, aumentei um pouquinho a vibração, que ó, já deu uma diferença legal, tá vendo, ó? Antes, depois. E eu dei uma redução só no ruído dela. E dei um ok, tá? Bom, feito isso, eu já comecei a trabalhar aqui na minha garrafa. A primeira coisa que eu fiz aqui foi ter colocado esse efeito gelado nela. Que eu usei aquela mesma imagem que eu usei no chão, eu usei aqui. Então, eu simplesmente coloquei ela aqui em cima da garrafa, flipei ela pra baixo. Flipei ela na garrafa, segurando o Alt, tá? Lembrando que para flipar uma camada, a gente precisa, ó, tá vendo que tem essa setinha aqui? Então, quando para flipar, a gente tem que segurar o Alt, tá vendo que apareceu aqui para eu tirar o flip, ó? Aqui eu tiro, né, ó. Eu tiro e aí ela fica fora. Se eu clico com o Alt, ela fica somente o aplicado o efeito na minha garrafa, tá? Na onde você quer, no caso. Bom, e aí eu vim aqui, mudei o modo de mesclagem dela, né? Coloquei em Lighting, que seria, acho que é claridade em português. E dei uma mexida na opacidade dela. E aí eu comecei a trabalhar, né? Vim aqui, mexi um pouquinho na vibração, pouquinha coisa, né? Aumentei um pouquinho a vibração dela. Aí eu fiz um efeito de curvas aqui nela. Deixa eu só achar o efeito que eu fiz. Esse aqui, ó. O primeiro efeito que eu fiz de curvas nela foi esse daqui, que foi aonde eu diminuí um pouquinho a luz dela, porque como está vindo de trás, né, eu queria deixá-la um pouquinho mais escura, como a luz está vindo de trás, né, e eu tirei o efeito em pontos específicos aqui, como vocês podem ver. Eu tirei aqui na lateral, tirei aqui desse lado e tirei aqui no meio. Porque aqui é onde está recebendo uma maior concentração de luz, né? Então não tem por que ser tão escuro assim. Aqui no meio eu deixei, ó, permaneci um pouco com essas partes escuras. Aqui na tampa eu fiz a mesma coisa, ó. Tá vendo? Eu tirei aqui nas laterais. E depois que eu fiz isso, eu comecei a mexer com as luzes. Porque como é uma garrafa de vidro, ela acaba que não tem tantas sombras, né? Nessa garrafa. Então, eu vim aqui e comecei a fazer os efeitozinhos de luz. O primeiro efeito que eu dei foi mais um de curvas, tá? Eu só aumentei ele aqui um pouquinho e cheguei nesse resultado que eu gostei. Então, ó, aqui sem o efeito, né? Eu apliquei na garrafa toda. Aqui, né? Primeiro a gente... E aí, depois a gente dá um Ctrl I, inverte o efeito e mostra ele somente onde eu queria. Então, eu queria somente aqui esse efeito mais forte nessas bordas da garrafa, que é realmente aonde tem que ter mais luz, devido àquela luz de contorno bonita que fica em objetos de plástico, de alumínio ou de vidro, tá? E aí eu dei mais um efeitozinho de luz aqui, no caso eu criei uma layer aqui,
flipei tudo na garrafa, né? Mudei o modo de mesclagem para overlay, sobrepor, e fiz um pouco de luz aqui, nessa região aqui, ó. Que é a região que estaria recebendo mais luz, tá vendo? Que é essa região aqui, no caso. Então, eu pintei com a cor branca aqui, vim pintando. Na verdade, não foi branca a cor, eu peguei esse tomzinho aqui, ó. Que vai ser mais ou menos esse clarinho aqui, e vim passando aqui na lateral, tá? Feito isso, eu criei mais uma camada, um pouquinho mais clara. Pode ver que eu puxei a linha aqui para dar realmente uma clareada, né? Na minha garrafa. Porque, como eu falei pra vocês, ela precisa estar bem brilhante, a garrafa. Porque ela é inteira de vidro, né? Então, ó, sem a aplicação da máscara, né? Pegou na garrafa toda, e com a aplicação aqui da máscara, eu só peguei aonde eu queria esse efeito de luz. E eu fiz mais um efeitozinho aqui em cima, que eu gostei bastante do resultado. Que eu criei uma outra camada, mudei para luz direta, hard light, né? E pintei com aquela mesma cor que a gente pintou aqui na de overlay, só que eu pintei em hard light, né? E aí fez esse efeito bacana aqui, ó, na lateral, gerando mais realismo também. Bom, na garrafa, foi isso que eu fiz. Quando veio aqui na parte de baixo, eu criei a sombra, né? Óbvio, a sombrinha da garrafa, porque ela tá tocando no chão. Como eu fiz isso? Criei uma camada, mudei o modo de mesclagem para multiplicação, vim com o meu pincel, com o meu brush aqui, tá? Com a cor, eu peguei aqui uma dessas cores aqui azulada, eu desci ela bem próxima do preto, tá? Vem aqui, ó, com o botão direito do mouse, a gente consegue abrir essa parte aqui de edição, né? Essas ferramentas. E eu achatei o meu pincel aqui, é só clicar e puxar. Com isso, a gente consegue criar esse efeito. Então, ó, eu vim vindo aqui, ó, vim dando alguns cliques aqui. E assim, eu fiz o efeito da garrafa, ó. Pode ver aqui, tá? E com isso, eu fiz esse efeito de luz. Perdão, esse efeito de sombra. O reflexo eu fiz por último, esse reflexozinho aqui, bem sutil aqui. Eu fiz por último, mas como eu já organizei aqui, né, ele já está aqui. Que foi nada mais, nada menos do que dar um Ctrl J aqui na garrafa. Eu copiei a garrafa, né? Quando eu fiz isso, quer ver, ó, dá um Ctrl J, cliquei na camada de baixo, porque a de cima é onde está recebendo os efeitos. Ctrl T, né? Já tenho ela aqui. Cliquei com o botão direito do mouse e coloquei em inverter. Cliquei com o botão direito do mouse novamente e coloquei flip horizontal. Com isso, eu arrasto ela para baixo das sombras, porque o reflexo ignora a sombra da superfície, né? Então, a gente vem aqui, ó, arrasta ela para baixo, tá? Das sombras, dá um Ctrl T novamente e posiciona ela um pouquinho mais para cima. Porque essa parte aqui, ela é ignorada, tá? Pelo reflexo. Feito isso, eu dei um OK. Aqui. Criei uma máscara. Depois que eu criei essa máscara, eu vim aqui com a ferramenta de gradiente. Na cor preta, eu vim apagando aqui essa região, tá? Ó. Eu vim apagando aqui essa região. Aqui a gente pode vir com o próprio pincel. Ó. E apaga essa parte aqui, porque aqui não tem reflexo. O reflexo é embaixo da sombra. Nunca se esqueçam disso, que vocês não vão errar a parte de reflexo. E aqui pode apagar essa parte aqui, ó. Ó lá. Tá vendo? Fica bem bacana, tá? Aí vocês podem vir aqui ainda no reflexo, vir aqui em filtro, ó. Dar um Gaussian Blur, um desfoque de movimento nele. Fica legal, ó. Pode colocar mais ou menos uns 3, não é muito não. Tá? E dá um desfoque gaussiano também. Pode ser uns 3 também, ó. Aqui nesse caso pode ser 1, tá bom. Ó lá. Com isso a gente cria o reflexo da nossa garrafa. Só que façam isso sempre por último, tá, pessoal? O meu já tá aqui porque já tava organizado, tá? Bom, feito isso, depois que eu terminei essa parte, eu criei um efeito aqui de nitidez na minha garrafa, um high pass, tá? Que é esse efeitozinho aqui, que a gente só consegue ver quando aproxima. Eu não criei ele muito forte, porque a garrafa já tá bem nítida, então foi só
pra dar um retoquezinho, ó, em algumas áreas aqui. Tá vendo? Aqui como ficou bem mais nítido. Eu mudei o modo de preenchimento para 50% e o modo de opacidade para 80% aqui. Diminui a saturação dele e pronto. Fiz o meu high pass, tá? Que no meu treinamento, lembrando, eu ensino tudo isso bem detalhadamente para vocês. Eu refaço a arte do zero com vocês. Às vezes eu até mudo a arte para não ficar igual. Eu crio com vocês realmente. Faço todo o processo de busca de assets, etc. E o link para poder entrar na lista de espera do meu treinamento está abaixo. É só você rolar a tela para baixo e entrar para o grupo, que no dia 14 de janeiro eu vou revelar para vocês a oferta especial, o melhor valor do ano, para vocês poderem entrar neste treinamento que está muito top. Bom, depois disso, né, eu comecei a mexer um pouquinho aqui nos flares, aqui da minha garrafa. Mas vamos voltar aqui um pouquinho pro fundo, ó. Aqui nessa parte, eu criei esse efeitozinho aqui que eu achei legal. É um efeito de flare que eu subi aqui, ó. Eu vou até colocar ele normal para vocês verem. E eu subi ele aqui na parte de trás. Eu mudei a saturação dele, porque ele era dessa cor aqui. Então, eu fui mexendo na saturação até chegar nesse violeta bonito. E fiz a máscara, né? Depois que eu fiz a máscara, é só você mudar o modo de mesclagem dele e você colocar ele em screen ou divisão também. E aí deu esse efeito aqui bem legal. E aí eu também criei uns efeitos de luzes aqui, ó. Esse efeitozinho aqui também, essas bolhas aqui, tá bem sutil. Eu não gosto muito de deixar muito forte. Mas eu coloquei, que é esses assets aqui que eu tenho de luzes. Lembrando que se vocês quiserem usar assets dessa aula para poder usar em algum outro projeto, comentem aqui nessa publicação lá no meu Instagram, tá? Criei mais um efeito de curvas aqui, ó. Esse efeito ficou bem bacana. Mas eu mudei aqui, eu também coloquei essa fumaça que eu achei muito louco. Que é como se a garrafa, quando a gente coloca um objeto, né? Ele não tem aquele efeito de você coloca ele no chão e a fumaça começa a escorrer pra cá. Então eu meio que falei, putz, essa imagem tá top, essa smoke aqui. Então eu mudei ela, tirei um pouquinho a opacidade dela, ó, porque tava bem forte. Aqui, ó, a opacidade dela eu deixei em 85. E o asset veio assim, né? Eu mudei o modo de mesclagem dele pra screen também. E dei uma apagadinha aqui onde eu não queria, foi pouquinha coisa. E dei um efeito de desfoque de movimento nela, pra não ficar tão nítida. Que na verdade não é fumaça, tá? São partículas isso aqui. Eu pesquisei como partículas no site, chama Yandex o site. Top. Eu pesquisei e aí saiu. Bom, aqui no fundo foi isso que eu fiz. Depois que eu fiz isso, eu comecei a mexer, mas a gente vai vir depois aqui terminar, tá? Eu fiz isso aqui, eu falei, bom, a garrafa também precisa ter, né, fumaça saindo dela, porque a ideia é que ela esteja trincando de gelo. Então, foi aonde eu dei esses dois efeitos aqui de fumaça, que eu acho bem legal, que é esse asset que eu tenho também. Esse asset aqui, eu gosto bastante dele para dar efeito de fumaça, porque ele tem essa fumacinha bem sutil aqui. Então, foi a mesma coisa, mudei o modo de mesclagem dos dois para screen, mexi aqui nas máscaras, ó. Criei a máscara, mexi e pronto. Feito isso, eu comecei a mexer aqui nos flares de luz. Primeiro eu criei um flare aqui, ó, bem sutil, aqui nessa região, nessa parte e do outro lado. Eu criei dois flares de luz aqui, tá? Com o brush mesmo. Depois eu criei um aqui nesse canto e criei um no outro canto, aqui, tá? Que é onde estaria recebendo uma maior quantidade de luz, né? Sempre essa parte aqui do meio. Nesse caso, por isso que eu até reforcei aqui atrás com esse flash aqui, a luz, né, que tá vindo aqui, então aqui tá pegando luz pra caramba, né? Então aqui também nada mais justo do que ter esses dois flares aqui também, que é um brush bem top que eu tenho, tem bastante efeito legal que eu libero pros alunos também ao adquirir o meu treinamento. Mas olha a diferença que dá quando a gente coloca eles. Fica bem legal. São pequenos detalhes, né, pessoal? Que quando a gente vai fazendo, realmente fica bem top.
Feito isso, pessoal, eu vim aqui na camada de baixo e eu criei outro efeito de curvas, tá? Esse efeito de curvas, ele tá aqui na parte do background, que é esse efeito aqui, que eu achei que ficou bem legal quando eu fiz. Eu realmente puxei um pouquinho as linhas inferiores e as linhas superiores em lados opostos, né? Bem sutil mesmo. E olha o efeito bacana que deu, eu não mexi em nada na máscara, porque eu gostei muito do efeito que deu. Ele fez exatamente o que eu queria, que é deixar as bordas escuras e realçar aqui o meio, tá? E aquele reflexo aqui no chão, que eu gosto muito de fazer, que é isso aqui, que tem que ter, né? Vocês já repararam que se um objeto que tem cor, ou até mesmo um objeto branco, que ele é translúcido, que ele reflete, que ele tem reflexo, quando ele bate no chão, ele emite luz, certo? Não emite, não é só a sombra que tem. Só que geralmente ela é um pouco mais clara do que a cor da própria garrafa. Então eu vim aqui, criei uma layer, né, uma camada. Eu esqueci de renomear, só quem nunca. Mudei o modo de mesclagem para overlay. E feito isso, eu vim com o pincel aqui, né? Eu peguei o meu pincel, achatei ele aqui, ó, né? E vim dando alguns cliques, ó. Eu cliquei Alt quando a gente tá com o pincel, ó. Você consegue pegar uma cor legal aqui, ó. E eu vim clicando nessa camada de overlay, ó. Eu vim dando uns cliques aqui e fazendo esse efeito de reflexo aqui no chão, que eu acho que fica bem legal também, tá? Não se esqueçam de fazer isso. Então, cria uma camada, muda o modo de mesclagem para overlay, tá? Vem com o pincel e pinta aonde vocês querem que tenham esse reflexo. Essa camada, ela é bem top para fazer isso. Bom, background fechou. A parte aqui de baixo da garrafa, até vou agrupar aqui, vou colocar em sombras. Aqui é o grupo da garrafa. Aqui é o high pass, aqui são os flares, o grupo total, né? Bom, e aí, quando eu cheguei nesse resultado, o que que eu faço quando eu chego aqui? Eu dou uma olhadinha, bom, chegou aonde eu queria realmente que chegasse, e agora eu venho aplicando meus efeitos de cor, que é esse efeito aqui, Color Lookup, tá? Eu não me lembro qual é o nome que tá em português, mas ele tá exatamente nessa posição aqui, ó. Vocês contam aí as linhas e é esse daqui. Quando você abre ele vem desse jeito aqui. E você vai clicar aqui nessa primeira, onde está escrito 3D LUT. Você vai clicar nesse strip aqui, ó. E ele vai vir dando alguns filtros pra você. Você vai clicar aqui e você vai vir descendo com a setinha pra baixo. E ele vai mostrando alguns efeitos disponíveis pra você. Tem bastante efeito legal que realça. Olha isso que da hora. Que realça o seu trabalho, tá? Então foi isso que eu fiz. Eu dei 5 aqui. Ó, esse primeiro, porque assim, né, a gente vai dando e não deixa eles muito forte. Que nem aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, efeitos, vocês vão ver. Ó, olha o efeito aqui do antes e do depois que dá. Pera aí que tá tudo desabilitado. Aqui, ó, ó o efeito do antes e depois que dá, que legal. Que fica, mano, eu gosto muito. Então eu vim fazendo os efeitos um por um aqui no caso, né? Esse aqui eu deixei ele em 5%, aí eu criei esse daqui, ó, que ele, ó como ele era, né, totalmente, ele era assim, era bem forte, eu só queria um pouquinho. Então eu vim aqui no modo de mesclagem, mudei ele pra 5%, esse aqui eu deixei em 8%, ele era assim, ó, eu deixei ele em 8%. Esse aqui até pode deixar em 10%. Que ele realça um pouco os contrastes. Aí eu criei esse daqui, que realça, realça um pouquinho os tons médios, né? Esse aqui eu deixei ele pouquinho, eu deixei em 5%, deixei em 8% mais ou menos. Tá? Esse aqui também realça o contraste, tá vendo, ó? Eu deixei ele em 10%. E esse daqui, esse último também, que é para realçar também as luzes, agora no caso, esse daqui eu deixei ele em 10%. E quando a gente junta tudo no final, olha que legal o efeito que dá, a combinação. Então, como eu fiz isso? Eu fui criando um efeito em cima do outro, não flipa ele em nada, tá? E aqui, e aí você vai vendo a quantidade que você acha que tá legal.
Aqui pra mim ficou top. Então, eu gostei bastante. Feito isso, eu criei um bloom aqui de luz bem sutil, não muito forte, porque a luz já tá bem forte. Então, eu criei aqui, ó. Eu aumentei um pouco o bloom aqui, ó. Eu também ensino como fazer esse bloom certinho no meu treinamento, tá, pessoal? E aí eu vim aqui e fiz a minha camada final, que eu vou refazer ela com vocês, tá? Então, como a gente chega nesse final? O bloom aqui eu vou deixar ele em 40%. Terminei a minha arte, o que eu faço agora? Alt, Ctrl, Shift, E. Clica na última camada e só coloca Alt, Ctrl, Shift, E. Você vai criar uma camada aqui, ó, separada das layers, tá? Vem aqui, converte ela em Smart Object. Feito isso, você pode mudar aqui para arte final e dar um Ctrl Shift A para abrir o Camera Raw. E agora é onde a gente consegue fazer aqui a finalização da nossa arte. Eu vou mostrar para vocês o processo que eu uso aqui no Camera Raw, né? Essa imagem, no caso, como ela tem um pouco de violeta, eu vou subir aqui um pouquinho, ó. Mais ou menos um -6, ó. Tá vendo? Para dar um tom um pouquinho mais legal. Aqui nesse caso, ó, as sombras eu vou diminuir um pouquinho. Ó, os brancos, tira um pouquinho, porque tá um pouco estourado aqui, ó. Não deixa estourar, tá? Os highlights, ó, pode aumentar um pouquinho. Eu aumento um pouco. Vamos ver os pretos. Os pretos, ó, pode deixar eles um pouco mais fortes, tá? Textura, eu abuso um pouco da textura, porque eu gosto muito do efeito que dá, ó. Sem textura, com textura, eu curto bastante. Eu sempre deixo ela mais ou menos em 30, eu sempre coloco isso aqui. E a claridade, que eu acho muito louco também. Olha que legal que dá, gente, ó. Antes, depois. Olha o efeito de realismo que dá na nossa arte. Então, eu deixo mais ou menos em 22. A vibração eu vou aumentar um pouquinho, pode colocar mais ou menos em 5%. Nesse caso aqui, ó, tira um pouquinho a saturação. Opa! Tira um pouquinho a saturação, pode deixar em menos 7%. Fica legal também. E aqui é isso, tá? Eu venho aqui em Detail, ou Detalhes, tá? Dá uma olhadinha, ver se dá pra colocar um pouquinho mais de nitidez, ó. Dá pra colocar um pouquinho de nitidez, não gerou nenhum tipo de ruído, nada do tipo. Olha que legal que ficou a nossa fumaça aqui. Eu curto bastante, ó. E clica aqui um pouquinho pra reduzir o ruído. Bom, feito isso, a gente vem aqui em Effects. Pode colocar um pouquinho de granulado, mais ou menos uns 3 eu coloco. Opa, mais ou menos... pode colocar mais ou menos uns 5, tá bom. Pode colocar mais ou menos uns 5 de granulado. E a vinhetinha pode colocar um pouco também, tá? Esse preto aqui, ó, a gente pode até diminuir um pouquinho ele, não deixar tão forte. Tira um pouquinho o preto e as sombras também, que ela ficou bem forte. E é isso. Dá um ok. E a mágica acontece. Eu adoro o Camera Raw, ele é maravilhoso. E, bom, esse foi o resultado final da arte. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Lembrando que isso aqui é mais ou menos um resumo do que eu costumo fazer. Ó, eu achei que ficou até mais interessante da outra que eu tinha feito. Gostei bastante do efeito que ficou aqui, ó. E se vocês quiserem realmente o PSD, realmente os assets dessa arte, eu posso disponibilizar para vocês, tá? Se tiver uma quantidade de comentários relevante, então comenta lá nessa publicação no meu Instagram, só abre meu feed, que eu libero o PSD para vocês estudarem. E bom, é isso aí. Lembrando que essa aula vai ficar disponível para vocês até o dia 14 de janeiro. Espero que vocês tenham gostado. Clica no botão aqui embaixo, não deixa de entrar na lista de espera, porque realmente, realmente a oferta que eu vou fazer para vocês, a quantidade de conteúdo que eu entrego, que eu vou entregar para vocês é muito grande, tá? Eu, por enquanto, eu ainda estou dando acesso vitalício no curso, porém isso vai mudar. Então, aproveite enquanto ainda dá tempo. Você vai participar de todas as atualizações. Eu subo tudo certinho para eles. Então, essa é
Esse é o intuito das aulas, tá, pessoal? Compartilhem essa aula para quem quiser assistir, né? E não percam essa chance para poder participar realmente desse treinamento que todo mundo que entrou gostou, todo mundo que entrou tá trabalhando, tá refazendo. Até tem aqui o Instagram desse cara aqui, Ricardo Bezerra, gente fina, ele tá fazendo aqui as aulas, ele já fez 2. E olha que da hora essa arte que ele fez do Doritos, realmente tá muito linda, tá? Ele refez a arte que eu tinha criado no meu perfil, inclusive até a própria Doritos comentou aqui, de tão top que ficou. Ele fez também a aula do morango, curtiu bastante, deu os toques dele aqui na arte, tá? E o cara tá crescendo. Esse aqui é um dos alunos que vem se destacando bastante. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui a arte do Doritos. Eu, na minha opinião, ficou melhor até do que a minha, sou bem sincera mesmo. Curti muito, porque essa aqui, na verdade, foi uma das minhas primeiras artes, né? Eu gostei bastante do resultado, mas na minha plataforma, no meu treinamento, eu refiz ela novamente com vocês, né? Dei uma melhorada aí com as técnicas atuais. E ele refez do jeito dele e ficou muito louco. Então eu ensino praticamente tudo pra vocês sobre Photoshop, tudinho que eu sei, tá? E tudo que eu aprender, todo o conhecimento que eu adquiri também vou passar pra vocês. É isso, galera. Vejo vocês então lá na nossa comunidade. Valeu!